Potenciação e radiciação. Hoje vamos falar sobre essas duas operações matemáticas. Bem, a potenciação. Como eu já havia dito, a potenciação é uma operação matemática. Ela é utilizada para expressar a multiplicação consecutivas de um número pelo mesmo fator, sejando A qualquer real e N um inteiro positivo, sendo A que representa esse fator e N o número de fatores que ele irá se repetir. A é chamado de base e N é chamado de expoente. Vejamos alguns exemplos. Temos 8 elevado ao quadrado. O quadrado é igual a 2. Ou seja, temos 8 elevado ao quadrado ou a segunda potência. O expoente indica a quantidade de vezes que a nossa base irá se repetir. Como nossa base é 8 e o expoente é 2, essa potenciação está dizendo para a gente que a nossa base vai se repetir 2 vezes. Ou seja, vai ficar 8 vezes 8, que é igual a 64. No nosso segundo caso, temos 2 elevado ao cubo. O cubo é igual à terceira potência. Tendo em vista que o expoente representa a quantidade de vezes que a nossa base irá se repetir, ficaria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Também temos potenciações de frações, como nesse caso, que está elevando a fração toda. Então, a gente ia multiplicar a fração 2 vezes. 2 sobre 4 vezes 2 sobre 4. E multiplicamos numerador com numerador e o denominador com o denominador, porque é uma multiplicação, ficando 4 sobre 16. Lembre-se, é importante. Todo número natural elevado à primeira potência tende a ser o mesmo resultado. Ou seja, qualquer real elevado a 1 é o próprio real. No exemplo aqui temos 3 elevado a 1, que é igual a 3. Isso vai acontecer em todos os casos. 2 elevado a 1 é 2. 6 elevado a 1 é 6. 10 elevado a 1 é 10. Qualquer número elevado à primeira potência é o mesmo número. Temos aqui que todo número natural não nulo elevado a zero tem como resultado 1. No exemplo, temos 4 elevado a zero, que é igual a 1. Isso é em qualquer número, sendo 10 elevado a zero é 1, 47 elevado a zero é 1, e assim por diante. Todo número negativo elevado a um expoente par tem um resultado positivo. No exemplo, temos nossa base sendo menos 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 4 positivo. Isso se tem porque na potenciação multiplicamos a nossa base. Ou seja, como nossa base é menos 2 e ele está se multiplicando 2 vezes, ficaria menos 2 vezes menos 2. Também multiplicaríamos o sinal. Multiplicação de sinais sendo menos com menos, mais com mais, menos com mais, menos, menos com mais, menos também. Como temos menos com menos, isso daria mais. 2 vezes 2, 4, ou seja, 4 positivo. Porém, quando temos um expoente ímpar, acontece um caso diferente. Quando temos uma base negativa elevada a um expoente ímpar, o nosso resultado vai ser negativo. Temos no exemplo, menos 2 elevado ao cubo. O resultado será menos 8. Isso se dá porque nossa base é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, o nosso resultado, menos 8. Isso vai acontecer em qualquer expoente, independente se ele é grande ou pequeno. Sendo ímpar, sempre o resultado vai ser ímpar. Sendo ímpar, sempre o resultado vai ser negativo. E sendo par, o resultado vai ser positivo, tendo uma base negativa. Toda base inteira elevada a um expoente negativo
é o inverso da base ao módulo positivo do expoente. O que é isso? Quando temos uma base elevada a um expoente negativo, isso representa para a gente uma fração. Ou seja, o que é que ela indica? Quando todo número, eu falei que todo número é elevado à primeira potência. Correto? Correto. Porém, todo número também tem o 1 ali escondido embaixo dele. O que o expoente negativo faz é revelar esse 1 para a gente, né? No caso, a gente vai inverter essa fração que está oculta para a gente, né? Como tem 2 elevado a menos 1, ficaria 1 sobre 2 elevado a 1. O expoente seria positivo agora, porém seria em modo de fração, 1/2. Toda base inteira elevada a um expoente negativo é o inverso da base elevada ao módulo do expoente. Isso também acontece nas frações, não é? Quando temos uma fração elevada a um expoente negativo, ela vai inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. No exemplo aqui, temos 2 sobre 3 elevado a menos 4. Ou seja, isso ficaria 3 sobre 2 elevado a 4. As propriedades da potenciação. A primeira propriedade, o produto de potências de mesma base. A gente vai, quando temos bases iguais e expoentes diferentes, e temos uma multiplicação, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. No exemplo aqui a gente tem 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. A gente vai repetir a base, nossa base é 2, mais, aí o expoente a gente vai somar 3 mais 2, 5. Ou seja, ficaria 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. Divisão de potência de mesma base. A gente vai fazer a mesma coisa, porém, em vez de somar, a gente vai subtrair. A gente tem a mesma base, vai repetir a mesma base e vai subtrair os expoentes. No exemplo, temos 2 elevado ao cubo dividido sobre 2 elevado ao quadrado. A gente vai repetir a base, nossa base é 2, e vai subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. O resultado é 2. Terceira propriedade, potência de potência. A gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. No exemplo, a gente tem 2 ao quadrado elevado ao cubo, ou seja, temos uma potência elevada a outra potência. A gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. No exemplo, a gente tem 2 e 3, 2 vezes 3, 6. 2 elevado a sexta é igual a 64. Distributivo em relação à multiplicação. A gente vai multiplicar as bases e vai repetir o expoente. No caso, temos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. A gente vai fazer a multiplicação dessas bases e vai repetir o expoente, ou seja, 2 vezes 3 é 12, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Como a nossa expoente é 2, a gente repete 2. 24 elevado ao quadrado seria igual a 576. Nossa última propriedade distributiva com relação à divisão. Quando a gente tem uma potenciação de uma fração, a gente vai elevar o numerador e o denominador. Nesse caso, temos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, a gente vai elevar o numerador e também o denominador, ficando 2 vezes 2, que é igual a 4, e 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, ficaria 4 vezes 9. Radiciação. Radiciação é a operação inversa à potenciação. Ou seja, na potenciação, a gente eleva
e obtém um número. Esse resultado que a gente obtém, se a gente aplicar a radiciação, a gente vai encontrar a nossa base. Claro, levando em consideração os expoentes, o tipo da base, tudo isso vai influenciar no nosso resultado. Na radiciação temos o índice, n, representado por n, o radical, que é o símbolozinho da raiz, temos quem está dentro da raiz, que é o radicando, e temos a raiz, que seria o nosso resultado. Lembrando que n tem que ser um inteiro positivo. Os exemplos. Temos raiz cúbica de 8. Nesse exemplo, a gente tem raiz cúbica de 8. E qual número elevado vezes 3 vezes esse número que dá 8? O que é que eu posso pensar? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, nosso resultado é 8. Outro exemplo. Quando a gente não tem aquele n sendo representado, é porque ele é 2. Ou seja, toda vez que a nossa for raiz quadrada, esse 2 não vai aparecer ali, vai ficar oculto para a gente. Raiz quadrada de 4 sobre 16. A gente vai tentar encontrar qual a fração multiplicada por ela mesma que dá esse valor. 2 sobre 4 dá igual, 2 vezes 4 vezes 2 sobre 4, 2 sobre 4 dá igual a 4 sobre 16. Raiz quadrada de 400. Qual o número multiplicado por ele mesmo que dá igual a 400? 20 vezes 20 é igual a 400. Raiz cúbica de 27. Qual o número multiplicado 3 vezes ele mesmo que dá igual a 27? 3 vezes 3 é igual a 9. Vezes 3, 27. Também temos raiz quinta de 32. Que número elevado 5 vezes? Que número vezes 5 vezes ele mesmo que é igual a 32? O 2. Propriedades de radiciação. Primeira propriedade. Multiplicação de raízes com o mesmo índice, podemos multiplicá-los os radicais, ou seja, quem está dentro da raiz, a gente vai multiplicar e vai repetir o índice da raiz. No exemplo, temos raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. No caso, a gente vai multiplicar 9 vezes 16, que é igual a 144, e vai repetir a nossa raiz ali, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Segunda propriedade. Uma raiz de uma fração é igual à raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, com os mesmos índices, sendo b diferente de zero. Esse b é o denominador da raiz, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, como temos uma raiz de uma fração, a gente vai jogar a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Temos raiz quadrada de 4 sobre 9. Ou seja, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Ou seja, o nosso resultado é 2 sobre 3. Terceira propriedade. Raiz de raiz. Mantemos o radical e multiplicamos os índices. Ou seja, quem está dentro, a gente repete e multiplica os índices das nossas raízes. Ou seja, no exemplo aqui temos raiz quadrada de raiz cúbica de 64. A gente vai repetir o nosso radical, que é 64, e vai multiplicar os índices. 2 vezes 3, que é igual a 6. Sexta raiz de 64 é igual a 2. Quarta propriedade. O radicando pode ser fatorado e expresso com um expoente igual ao índice. Após a simplificação do resultado, a base é o radicando. O resultado é a base do radicando. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? Temos, um exemplo, raiz cúbica de 8.
Bem, a gente já viu aqui que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ou seja, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse 8 sendo 2 ao cubo, e como o valor do expoente e o valor e o índice da raiz são os mesmos, seria como a gente estivesse anulando essa raiz, ou seja, o resultado vai ser o nosso radical, nossa base. Quinta propriedade: raiz para a potência de um expoente fracionário. O denominador é o expoente e o índice da potência. Ou seja, quando temos uma potência, quando temos uma raiz e queremos transformar essa raiz em um expoente fracionário. Ou seja, lembra quando eu falei que todo número ele tem um expoente? Esse expoente é 1, só que ele ficou oculto ali para a gente. Independente do expoente, estando dentro de uma raiz, a gente querendo transformar essa raiz em expoente fracionário, o nosso índice da raiz vai ser o denominador dessa fração e o expoente da nossa base, do nosso radical, vai ficar no denominador. Nosso exemplo, temos raiz quadrada de 7. O 7, como não tem nenhum número acompanhando ele no lugar do expoente, a gente tem que é 1, ou seja, ficaria 7 elevado a 1 meio. Atenção, é bastante importante. Se multiplicarmos ou dividirmos o índice e o expoente pelo mesmo número, o resultado não se altera. O que é que isso quer dizer? Temos um expoente e temos um índice. Se a gente multiplicar esse índice e esse expoente pelo mesmo número, o resultado não vai se alterar. E a mesma coisa acontece se a gente dividir esse expoente e esse índice pelo mesmo número, esse resultado não vai alterar. Como assim? Temos raiz de 16, raiz quadrada de 16. Podemos representar esse 16 como? Sobre 2 elevado a quarta. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 elevado a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Ou seja, no lugar de 16 podemos representar ele como 2 a quarta. Vamos multiplicar esse expoente e o nosso índice por 2. Ou seja, nosso índice aqui é 2. 2 vezes 2 seria 4. E nosso expoente é 4. 4 vezes 2 seria 8. 2 elevado a 8 é igual a 256. E qual seria a raiz quarta de 256? Seria igual a 4. Ou seja, o resultado não se alterou. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. É a mesma coisa que acontece na divisão. Temos raiz quarta de 256. Ou seja, podemos transformar esse 256 em 2 elevado a 8. Se dividirmos esse expoente e o índice por 2, ficaria raiz quadrada de 2 elevado a 4, que é igual a 16. Raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Ou seja, a gente multiplicou o nosso expoente, nosso índice, por 2. E depois a gente dividiu por 2 e o resultado não se alterou. Continuou sendo o mesmo que manter, né, ele sem alterar nada.